É muito rico, eu acho, que estudar na PUC, né? Porque você tem isso, você tem um aluno de teologia aqui numa disciplina de neuro, você tem possibilidade de participar de vários laboratórios diferentes, multidisciplinares. E eu acho que, assim, falando rapidamente da minha trajetória aqui, a PUC sempre me encantou por isso, né? Eu fiz graduação aqui, fiz comunicação social, jornalismo. E comecei, não sabia muito bem o que eu queria fazer, estava fazendo produção de eventos, que eu gosto, né, de coisa assim animada, produção. E aí estudava com uma professora maravilhosa, que também é professora daqui, do domínio, que é a Sandra Korman. Ruth já falou dela? Já ouviram falar dela? Não. Gente, sabe quando a professora assim muda a vida da gente? Você mudou a minha vida, é maravilhosa. Se vocês puderem fazer, ela tem uma disciplina que chama Plano de Vida Profissional. Porque o empreendedorismo aqui na PUC, ele começou ainda no século passado, né, em 1998 mais ou menos, com 3 disciplinas, que era, Ruth já falou sobre isso, atitude empreendedora, negócios, simulação e plano de negócios. Eram 3 disciplinas. Por quê? Porque pensa em 1998, talvez, né, você já era nascido, Hércules. Mas todos os outros não. E em 1998 a gente estava numa situação que vocês devem ter estudado para o vestibular, que era o estouro da bolha das empresas.com. A gente estava começando a falar de empreendedorismo, negócio de Google, sabe? Assim, Yahoo, essas coisas todas. Estava começando isso tudo. E a gente tinha vários empreendedores aqui na PUC estudando lá nos departamentos de telecom, na informática e tal, criando empreendimentos que começavam a ser intangíveis, porque tudo era muito tangível, o paradigma era todo muito tangível até então, né? Eu fiz a minha graduação até na idade sem computador. E eu sou assim, jovem, né? Poxa. E mudou muito, o paradigma mudou muito. Então, olá, a gente aqui na PUC sempre teve essa orientação para pensar carreiras diferentes das que eram apresentadas, que era muito o quê? Em 1998, você ser uma pessoa de sucesso era você trabalhar onde? Médico, advogado. Era você ser um médico, advogado, era você trabalhar onde? Setor público. No setor público, você ter um emprego público, fazer um concurso, você trabalhar numa multinacional, né, numa IBM, num banco. Era o que a gente imaginava, né? Era meio que o sonho de carreira das pessoas. E aí a gente começa com essa história do Silicon Valley, lá do Vale do Silício, dessas empresas da internet, empresas.com, as pessoas começam a empreender. É claro que a gente sempre teve, né, no Brasil. O Brasil é o 7º país mais empreendedor do mundo, não sei se já ouviram falar. Mais empreendedores por necessidade do que por oportunidade. Né, aqui pelo nome a gente já consegue entender, né, por oportunidade, o sujeito que fez aqui uma pesquisa no laboratório da PUC, que criou uma coisa diferente, que agrega valor ao processo produtivo e vendeu, ou joias e semi-joias, como você chama? É bijuteria, mas agora a gente está mais para semi-joias. Semi-joias, muito mais. Semi-joias. E aí você cria um valor diferente, né? Diferente do empreendedor por necessidade, que é aquele, por exemplo, que tinha um vínculo formal de trabalho, e aí não tem mais esse vínculo, e aí saiu, ganhou o FGTS, não conseguiu se reinserir, por exemplo, no mercado, e aí montou um negócio de comida, por exemplo, né? Que é comida com pandemia, sem pandemia, 2 coisas que permanecem. Quais são? O setor de alimentação e o setor... Farmacêutico, eu ia falar de cosmético, tem a ver ali, o de cosmético, né? Porque todo mundo continuou comprando para coisas para fazer, talvez não mais pintar o cabelo em casa, mas muita gente fez transição capilar, por exemplo, na pandemia em casa, com vários produtos, usou, talvez mais mulheres que os homens, mas a gente tem, enfim, o sujeito que investiu o seu FGTS para montar um empreendimento e tal, esse é um empreendedor
necessidade, que ele não tem necessariamente um diferencial do seu empreendimento, nem uma margem de valor muito grande, mas ele está lá na estatística e ele é sustentável e muitas vezes é de sucesso. Eu faço até uma dinâmica na minha disciplina que eu pergunto se você conhece o empreendedor e se ele é um caso de sucesso ou fracasso, e aí deixo, não sei se vocês vão ser meus alunos, vocês vão esquecer com certeza disso, e aí eu deixo as pessoas falarem para mim e aí a gente problematiza isso, né? O que é um empreendedor de sucesso, o que é um empreendedor que fracassou. E aí a pessoa fala, minha avó tem um quiosque na praia e pagou minha faculdade com esse quiosque na praia. Aí você fala, bom, é um empreendimento de sucesso, né? Eu tenho a bisavó, ela tá com 97 anos. Ela participou do primeiro, sei lá, enfim. E eu tô pra tentar fazer um livro dela também. Muito legal. Mas ela empreendeu, foi empreendedora na vida? Ela participava. Ela tinha o próprio armazém dela, né? Então ela trabalhava, ela fazia tudo sozinha e com 6 filhos, não sei, ao mesmo tempo, e casou com 15 anos. Enfim, pode ter sido uma empreendedora por oportunidade. Às vezes você vem para um lugar novo, não sei se ela é imigrante ou se ela já era brasileira, vem para um lugar novo com uma oportunidade, com recurso, ou com, no caso, os vários imigrantes que vieram para cá com contatos comerciais, né? Você trazia a seda de não sei da onde, o produto farmacêutico que tinha lá que aqui não tinha. Então você tinha esse diferencial das pessoas, por exemplo, já estavam aqui. Mas com certeza, com 6 filhos e ela trabalhando, foi por necessidade durante o meio tempo da vida dela. E tem vários desses casos empreendedores, quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente fica lá, um empreendedor e tal, e aí a gente pensa em quem? Steve Jobs, Elon Musk, né? Essas pessoas assim. E eu gosto muito de desmistificar isso tudo e dizer que a avó, como é que é o nome dela? Maura é uma empreendedora e que a avó do meu aluno que tem, que eu acho que na praia. Lúcida, maravilhosa. Estamos falando. Isso é lindo. Depender se ela estaria pegando na enxada, mas a gente falou assim, não, pode ficar quietinha. Não tem mais isso. A minha filha tem uma bisa que vai do lado do pai, mas também tem 97 anos e é muito legal, né? Porque se eu vejo transformações, eu estava falando que eu fiz a universidade sem computador, pensa o que eles não viram, né? Então tá tudo muito diferente desse mundo VUCA, mundo Bunny. Já ouviram falar disso tudo? Isso é sociologia. VUCA e Bunny? Sociologia, se você considera que são movimentos sociais. Eu escutei isso numa palestra que era de filosofia e sociologia, mas eu não me lembro muito. Então, mundo VUCA, eu vou tirar isso daqui não. É um acrônimo que eu vou dizer para vocês, porque antes a gente chamava de mundo VUCA. Aqui eu vou pedir para ele. O que quer dizer mundo VUCA e mundo Bunny? Porque o professor também usa, tá, gente? Mundo VUCA é um ambiente volátil, incerto, porque VUCA é em inglês, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí a gente falava que vivia nesse mundo VUCA, né? Tipo, totalmente incerto. E o conceito de VUCA surgiu depois da Guerra Fria, porque você tinha ali uma instabilidade que a sua bisa da minha filha viveram, tinham ali uma instabilidade, mas não era uma instabilidade como a gente tem hoje, né? Tipo, pandemia, 5 anos atrás, mudou os processos produtivos, mudou não só as tecnologias, mas mudou também os hábitos de consumo, né? A gente teve, por exemplo, na pandemia até hoje, no Brasil, um crescimento de mais de 900% de e-commerce. Por exemplo, seu empreendimento com certeza se beneficiou dessa parte do e-commerce. Então a gente teve esse crescimento muito grande. E aí a gente fala que não é só o mundo VUCA, que pensa que na época da Guerra Fria já era volátil, ambíguo, complexo, incerto. Mas a gente fala que hoje a gente também tem um mundo Bunny, que eu vou dizer o que é. Cadê? Mundo VUCA.
perguntei dos dois. A Bunny. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Quer dizer, né, o que a gente vai fazer nesse mundo? Incompreensível, ansioso, não linear, vamos lá. As siglas são por causa das palavras em inglês. Em inglês, exatamente. E o quê? É frágil, ansioso, não linear e o que mais? Incompreensível. Incompreensível. É o mundo Bunny. Então você pensa, né, que para o empreendedor sobreviver nesse mundo é muito difícil. Antigamente as empresas faziam plano de negócios, plano estratégico de longo prazo. É isso, fazer negócio para daqui a 5 anos. Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Hoje em dia vocês imaginam que uma empresa pode fazer um planejamento de 5 anos e fechar? E trabalhar com aquele plano sem nenhuma mudança? Oi? Nenhum ano. Nenhum ano. Antigamente as empresas faziam planejamento estratégico todo ano. Hoje em dia elas fazem planejamento estratégico, revisão desse planejamento estratégico de 3 em 3 meses. Vocês, na vida de vocês, não fazem uma revisão do plano de vocês? Vocês fazem um plano minimamente ali no ano novo. Pelo menos 6 em 6 meses a cada período da faculdade. Resolução, exato. Pelo menos ali a estratégia que você vai pegar, a grade, faz um mínimo planejamento. E aí você, para pensar o teu planejamento, você usa dados do passado, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai trazer informações econômicas sobre um setor que é o setor onde vocês todos trabalham aqui, que é o setor da indústria criativa. Né? O que é a indústria criativa? São negócios que usam potencial criativo como motor do seu desenvolvimento. Gastronomia, artes, eventos. Tem outros. Monitor, ela tem um monitor tecnológico, tem um monitor conceitual. É isso, assim, são negócios que partem da criatividade, do intangível, das ideias, para gerar negócio, para gerar valor. E vocês, inclusive, trabalhando com neurociência, 100%, e teologia, 100% de vocês trabalham com criação de valor. Até quando a gente trabalha com trabalhos tangíveis, por exemplo, lá... Nossa. Eu, Giovana. A Giovana. Como é que é o nome da empresa? Malca. A Giovana trabalha com semijoias, que não é mais bijuteria, que a gente já deu um rebranding. Ela é um trabalho tangível, né? Mas ela trabalha com um design diferente, com um marketing diferente. Então essas camadas de aspectos intangíveis que você vai colocando num produto que é tangível é o que gera valor hoje, né? Para os negócios. Por exemplo, não sei se quem tem o iPhone. Alguém tem um iPhone que tem alguma coisa escrita atrás? Os iPhones mais modernos não têm, acabaram com a minha dinâmica. Vê aí se tem alguma coisa escrita atrás do iPhone. O meu não é iPhone. Tá escrito iPhone. Eu acho que é porque estava pegando mal. Indústria brasileira. Só isso? Não tem mais nada escrito? Ridículo. Obrigada. É que eu achei que Powered by Apple. Então, o que tinha escrito atrás do iPhone antigamente? Que eu acho que ficou chato eles tiraram. Tinha assim, Designed by Apple em Califórnia. Aqui, ó. Aí ainda tem? Justamente. Aqui bem pequenininho. Professora universitária não consegue mais ler. Designed by Apple em Califórnia, Assembled in China. Ou indústria brasileira, ou Assembled in China. O que isso quer dizer, gente? Não foi feito foi feito no lugar. Mas a criatividade É a marca. A marca é a criatividade da empresa. O valor, ela comprou isso daqui por causa disso daqui, por causa do tangível? Não, ela comprou por causa de todas as camadas intangíveis que estão aqui. E é muito interessante porque ele foi ou Assembled in China, ou indústria brasileira, feito lá no Brasil, mas ele foi designed by Apple na Califórnia. E não foi obrigada. Não foi nem nos Estados Unidos, vocês perceberam? Não é mais made in USA. Não é isso. Porque eu quero me conectar com a Califórnia,
com a pesquisa, com as empresas grandes, modernas, com o Vale do Silício, com o sol da Califórnia. Eu quero me conectar com o Ohio, eu quero. Aquele lugar ali atrasado, não sei, gente, brincadeira, nunca fui ao Ohio, não sei dizer. Mas eu quero me conectar com eu quero me conectar com a Califórnia, eu quero que o meu produto tenha essa camada intangível da Califórnia, né? Então é designed by Apple California, assembled whatever, né? Onde quer que seja. Então eu acho que é esse mundo que a gente está vivendo, Bunny, VUCA, isso que a gente tenta mostrar um pouco no mapeamento. E é isso, e aí, caraca, a professora é boa quando ela consegue juntar assim, todos os temas, porque é isso que a gente faz na Casa Feijão também, lá em Botafogo. Vocês já foram na Casa Feijão? Já ouviram falar? Só passei. E é isso, Casa Feijão é ali na Guilhermina Guine com São Clemente. Guilhermina Guine, Dona Mariana, São Clemente. Uma casa antiga que estava fechada há muito tempo. Casa dos Guine, que ali, né, nome de rua, dono da casa, dono de bairro, dono das laranjeiras, do Porto Santos, dono de um monte de coisa. É uma família industrial muito importante no Rio de Janeiro, foram grandes empreendedores, trouxeram muita coisa para cá, e muito ricos também. E aquela casa estava fechada, e a FIJAN é o que, gente? A Federação das Indústrias. A indústria trabalha com que paradigma desses que a gente estava falando? Com tangível ou com intangível? Muito mais, porque não é totalmente, né, 100%, mas muito mais com paradigma tangível, a indústria. Então, a indústria nesse mundo VUCA, nesse mundo Bunny, o que ela estava fazendo? Estava correndo atrás das mudanças, porque a gente já falou que não são só as tecnologias que mudaram, os processos produtivos, mas também os hábitos de consumo estão mudando. E se as empresas não mudassem, elas iam morrer. Então a Casa Feijão, que é aquele lugar em Botafogo ali, é um lugar novo, ele foi criado em 2018, para falar para os associados da Federação das Indústrias que eles precisam pensar no futuro, pensar em futuro, pensar em tendência, pensar no que está mudando, pensar em digitalização, pensar em inteligência artificial, pensar em criação de conteúdo. Antigamente, como é que era a universidade? Eu vinha aqui, falava, vocês anotavam, e a experiência se deu aqui e não cria valor depois. Né? Agora, com ele gravando isso daqui, o que ele está fazendo? Ele está criando um valor posterior, que ele pode transformar em podcast, ele pode produtizar, é a famosa indústria criativa. Ele está produtizando o conteúdo, ele vai transformar num podcast, ou ele vai transformar numa pílula de conteúdo para alguma coisa, ou ele vai simplesmente deixar disponível no Moodle depois para acessar quem não veio. Então você está gerando outras camadas aí de consumo para esse produto, que é o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. A universidade, a PUC, ela tem mudado muito. Ela é uma universidade que está, quando lança um curso de neuro, um curso de biologia, um curso de nutrição, ela está já atenta às mudanças, aos sinais de futuro, fortes e fracos. Já ouviram falar de sinais de futuro? Não. Porque quando a gente faz mapeamento, a gente está olhando para trás, o que já aconteceu. Porque eu tenho os dados, estou levantando os dados e estou dando um retrato. E aí eu posso imaginar o que vai acontecer para frente, olhando o que aconteceu para trás, né? Dados primários, dados secundários. Mas eu tenho também foi a minha aula de hoje mais cedo, na minha turma lá com o Tom. Ele falou. De estudos de futuro. Que a gente falou do cone de futuro, dos métodos de estudar futuro, de estudar tendência. Qual é o departamento aqui que estuda tendência, tem uma disciplina de tendência? Design. Quem falou? Você? A Ju falou e eu te pensava. A disciplina de design, por exemplo, design, moda, né? Moda, a gente fala assim, quais são as tendências? A gente pensa logo em moda. As tendências de moda. Moda é um dos capítulos daqui desse mapeamento. Quais são as tendências de moda? Então isso é um assunto que eles estudam, porque eles precisam estar pensando na tendência para o próximo verão, precisam estar pensando na tendência para o próximo inverno, e
E eu uma vez, trabalhando já na Virgínia, eu conversei com um sujeito que é muito interessante. Porque eles sempre estão trabalhando muito antes, né? Agora, o que a gente vai usar no verão, eu não, porque né, eu uso as coisas aqui, não sou da moda. Mas vocês, o que vocês vão usar no verão, já está produzido, já está na loja. Então a empresa já produziu. Já teve que comprar matéria-prima quando? No ano passado. 24. Você vai usar de 25 para 26. E ela está pensando nessa produção em 24. Entendendo os sinais fortes e fracos de mudança. E aí uma vez eu conversei com um sujeito que ele produzia as ferragens acessórias aos calçados. Olha que maneiro. Então quer dizer, se o calçado está sendo feito em 24, o sujeito das ferragens teve que produzir em 23. Então, o sujeito da ferragem teve que se antecipar mais do que o sujeito do calçado, para entender o que a gente já está usando de ferragem para os tênis, para os sapatos e tal. Então, quer dizer, é um trabalho muito grande. Agora, o sujeito da engenharia, não tem que pensar a tendência também? Arquitetura também. Da arquitetura, o sujeito do jornalismo, tem que pensar a tendência? Sujeito da neurociência, tem que pensar a tendência? Eu tenho 4 alunas nesse período de nutrição. Por exemplo, o Tom é da economia. Economia pensa tendência, né? Quem dita as tendências econômicas são os economistas. Mas eles pensam tendência muito nesse sentido aqui, olhando para trás, olhando série histórica. Então eles olham a série histórica, veem o que vai acontecer e incluem ali possibilidade de eventos fortuitos, né, várias outras coisas, e pensam daqui para frente. Agora, tem 4 alunas de nutrição na minha disciplina. E aí, sabe o que eu falei para elas? Uma coisa que eu descobri lá na Casa Virgínia, que é isso, Casa Virgínia está trazendo os sinais fortes e fracos. Sinais fortes de futuro, quando a gente pensa futuro, o que já está aqui, já é realidade e impacta na vida das empresas e impacta na vida das pessoas. Porque primeiro impacta nas empresas, né? Porque a gente produzir para impactar na vida das pessoas. Por exemplo, na nutrição, eu disse para elas que tem muita gente trabalhando já com proteína de inseto. Vocês sabiam? Proteína, assim. Proteína de inseto, tem muita proteína acumulada ali. E aí é ancestral, né? A Ásia, por exemplo, a vida inteira comeu grilo, comeu escorpião, barata e tal. Os nossos indígenas todos aqui da Amazônia até hoje, você chega lá e eles te oferecem formiga. Hã? Formiga com aquele bumbum grande lá, torradinho, no fogo. Ai, já vi farofa de formiga. Farofa de formiga é ótimo, já comia. Eu provaria, a farofa eu provaria. Eu já provei isso tudo que eu falei. Ai, que legal. Ela espeta, é estranho, formiguinha. Eu fui em Manaus ano passado. Gente, a gente come camarão. Maravilhoso lá, né? Eu posso. Camarão não é estranho, tem cocô, né? Isso aí. Camarão só come o resto, né? O resto, exato. A gente ainda come ele com o cocô dentro na cabeça. O que a gente... E acha bom, né? Acha bom. E aí o que eu disse para elas? Que hoje tem gente produzindo inseto em cativeiro, porque eles têm a proteína mais concentrada. E aí estão fazendo o quê? Já viram impressora 3D? Impressora 3D? Sim. Já viram que tem impressora 3D de alimentos? Vocês podem... Já vi isso nos Estados Unidos, né? Que tá uma polêmica lá, que a banana agora não nasce do pé, nasce agora vai ser impressa. Na Casa Virgínia tem, viu? Quando vocês quiserem lá visitar, tem um Fab Lab, lá tem um prédio de 3 andares, que é um Fab Lab, assim, é um do it yourself, assim, com várias máquinas muito legais e tal, pensando nesse processo produtivo, que agora não é a mesma coisa, igual para todo mundo, aquela coisa standard. Filamento de quê? Sim. É tipo comestível. Chocolate, A gente tem no laboratório de design uma impressora de bioprocessos, que a gente imprime com material biológico. Kombucha, por exemplo, as pessoas fazem. Também fazem lá. Sabe a kombucha? Sim. Eles fazem tecido de kombucha. Muito interessante, né? E aí as pessoas estão o quê? Imprimindo, gente, o bife do inseto para comer.
Olha só. Tem como a gente visitar? Tem como. Porque isso é muito legal, tá? Eu falo Eu com a vou Ruth. falar com a Ruth. Ruth organiza comigo, a gente vai lá na Casa Feijão. Gente, mas então, e aí, já expliquei que eu tô aqui já há bastante tempo. Quando eu me formei, trabalhei, para recapitular, né? Porque eu estava falando de mim, falei da mapeamento, vim para Feijão. Quando me formei, fui trabalhar no Instituto Gênesis, já ouviram falar? Sim, sim. Incubadora de empresas, e aí trabalhei com a área, a gente criou a incubadora cultural, trabalho há muito tempo com economia criativa. Então a gente criou a primeira incubadora cultural da América Latina, acho que é no Unesco que disse, fala no livro dela. E aí a gente começou a trabalhar não só com cultura, mas com criatividade. Vocês vão ver que o escopo é diferente, né? A criatividade é como se fosse um escopo mais ampliado da cultura. São outras atividades econômicas que bebem na cultura, criação de conteúdo e tal, mas produtizam de outra forma, monetizam de outra forma. E aí trabalhei lá 18 anos, apoiando empresas de tecnologia, negócios sociais e criativos. E fui para a Feijão, estou há 7 anos na Feijão, que me chamaram junto com a Casa Feijão. Estavam montando uma equipe lá para pensar futuro, para a indústria e tal, e aí eu fui para lá. Antes disso, fiz mestrado em comunicação, lá no FRJ, mídia e mediações socioculturais. E depois fiz o doutorado numa coisa séria, né? Porque imagina que eu era jornalista, fazendo mestrado em comunicação, mediações socioculturais, né? Praticamente abraçava a árvore. E ao mesmo tempo trabalhei a vida inteira com empreendedorismo. Lembra que eu falei desde 2001 apoiando empreendimentos de tecnologia, criando negócio. Aí as pessoas achavam que eu era engenheira, economista e tal. Eu falava, não, desculpa, mas eu sou comunicóloga. E aí fiz doutorado na economia, no Instituto de Economia da UFRJ. Mas o meu estudo de caso foi economia criativa, mesmo lá eles tiveram que me engolir. Por que, gente, tiveram que me engolir? Porque é isso, o paradigma ainda é o do tangível, é o tangível que gera valor. Então, quando você vai falar que o intangível é grande, é forte, as pessoas elas te olham com muitas reticências, sabe assim? Então, você tem que mostrar, e por isso que a FIJA faz esse mapeamento. Porque quais são as três atividades econômicas mais importantes do estado do Rio de Janeiro? Fala aí. Atividades econômicas. Atividades econômicas. Setores econômicos. Turismo. Petróleo. Narcotráfico. Deveria ter sido feito um estudo. Mas não são atividades formais. Não pagam imposto, não são atividades formais, a gente não pode mapear. Gera emprego de uma forma. Gera. Turismo, petróleo. É isso. E economia criativa. Perfeito. Gente, 10. Petróleo, né? Vocês sabem que é o benefício, a parte boa e a parte ruim de uma nação é ter petróleo. Né? Mas a indústria ainda pensa assim, de não. Porque a gente vê as propagandas e tudo, sempre tem um intangível jogado lá, né? Para vender o produto. Cada Sim. vez mais. Cada vez mais, mas a indústria ainda é assim, a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Dá um upgrade no valor assim gigantesco. Exato, mas você sabe que a gente ainda A tem que mesma falar coisa isso. sei lá, etiqueta, né? Muda, a etiqueta vale muito mais. Exatamente, temos que falar ainda isso. Porque a gente aqui no Rio de Janeiro, você imagina que a gente tem a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que vivia do tangível, vivia do paradigma tangível. O que ela faz, a Petrobras? Vende petróleo. Explora o petróleo e vende petróleo. Exato. Não há nada mais tangível, né? Ela tira da terra mais do que ela só a Vale, né? Só a mineradora. Tira da terra e vende aquilo ali, é tangível, barril de petróleo. Commodity total. Agora, a gente vai fazendo várias outras coisas, né? Fazendo tecnologia para ir lá no pré-sal, então, quer dizer, a gente vai agregando camadas de intangível e produtizando de outras formas.
A Petrobras, hoje no Brasil, é a empresa que mais investe, por exemplo, em IA. Obrigada. Você, pessoal? É a empresa que mais investe em inteligência artificial. Pô, ela tem muita pesquisa de nível mundial. E isso é muito legal, né? Ela virou uma empresa de energia e não só uma empresa de petróleo. Então ela está se transformando, ela está comunicando de outra forma. Mas a gente tem no Rio de Janeiro... em torno de 90% das empresas, de todos os CNPJs do Rio de Janeiro, são micro, pequenos ou médios. Então, quer dizer, a gente ainda tem empresa que faz a ferradura do cavalo em Barra do Piraí. Né? E aí são empreendimentos que são aquela história, com uma margem de lucro bem menor, com geração de valor, bem menor. Eles ainda são muito pouco, por exemplo, a empresa não é robotizada, ainda tem muito acidente de trabalho. Você imagina que fazer a ferradura do cavalo, você tem que fazer o acabamento da ferradura do cavalo, o negócio fica ali e o sujeito perde o dedo. E você tem o braço robótico. E aí o braço robótico, o sujeito perde o quê? O emprego. Só o dedo. Aí você pensa, o que é bom, o que é ruim, né? Como é que a gente pensa essa transformação e o impacto social dessa transformação tecnológica? Então é isso, as empresas ainda trabalham no paradigma tangível e a gente ainda tem que dizer que elas têm que olhar para o futuro e por isso é isso aqui que a gente faz, um espaço de inovação conectado com o futuro e comprometido em pensar, refletir, criar propostas e entregar soluções hoje para os desafios da nova economia, uma sociedade em transformação. Então é essa história de você estar no futuro, mas você trazer o que é sinal forte, o que está mudando hoje. Eu falei da proteína de inseto para nutrição, e elas falaram assim, jura que isso existe? Aí eu falei, gente, isso não é nem mais sinal fraco, é sinal forte, já tem gente testando. Qual é a diferença? Sinal fraco, sinal forte. Sinal fraco é o que vocês estão fazendo lá nas iniciações científicas, fazendo pesquisa. Ela falou, faço pesquisa básica. Isso em algum momento, isso pode impactar o que a gente vai viver, vai usar, vai consumir. Mas sinal forte é o que as empresas já estão produzindo e a gente já tem acesso. Talvez não aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, mas em algum lugar as empresas já estão produzindo. Então já é sinal forte, ela já precisa se atentar para isso. Então é isso que a gente faz lá. A gente tem um observatório, e aí é muito legal para quem quiser dados, principalmente indústria, né? Porque vocês sabem que é isso. O Sistema S tem o foco, a Firjan tem indústria, e eu tenho a FEComércio, que o foco é em quê? Obrigada, comércio. E aí eu tenho o SESI e o SENAI, que são os serviços de apoio, né? Que fazem, já viram alguém que estuda no SESI, faz ou educação básica, ou faz educação profissional no SENAI, escola técnica e tal. Os SESI e SENAI são mais voltados para a formação profissional para esses setores da economia, não é? Para a indústria, exato. As federações são mais voltadas para as empresas, para os negócios. Exatamente, ele estudou em casa. As federações, elas representam as empresas. E o SESI e o SENAI, eles apoiam, né? O SESI é para a qualidade de vida do trabalhador e sua família, e o SENAI é para formação profissional. E aí, para FEComércio, quem tem? O SESC e o SENAC. Então, o SESC é qualidade de vida, por isso que o SESC faz show, que é qualidade de vida. E o SENAC é educação profissional. O SENAC faz cursos, por exemplo, de baixo valor agregado, tipo cabeleireiro, toda a cadeia da gastronomia, ali, garçom e tal, e faz serviços de alto valor agregado, né? Por exemplo, a prestação de serviço para audiovisual hoje, que o sujeito tem que conseguir filmar de drone. Então, são produtos de mais alto valor agregado. E no Senai é a mesma coisa, né? Tem gente que ainda faz curso de torneiro mecânico, e tem gente que vai fazer o curso de torneiro eletrônico, que não é nem no torno, é no computador. Você tem que saber projetar em 3D no computador para ser o torneiro eletrônico agora. Né? Então, os paradigmas, eles ainda coexistem, né? E são bem diferentes. O observatório traz informações aí da Firjan.
E para que a gente faz esse estudo, né? Tanto para orientar a política pública, quanto para a formação de talentos e estratégias do setor privado. Estratégia do setor privado é mais óbvio, né? Porque é isso, as empresas olhando o que está acontecendo, o que vai acontecer, elas podem tomar decisões, até de investimento, de contratação, de produto que vão desenvolver. Agora, eu falei também que o Senai forma gente, né? E para formar gente, eu tenho que entender o que está mudando na economia. Para eu formar, para eu criar as minhas escolas, é um pouco a história do sujeito que faz a ferragem. Eu faço as escolas, imagina. Eu tenho que pensar muito antes na tendência de mudança do mercado, para eu ter a escola pronta, para gerar as competências que a empresa no futuro vai precisar do trabalhador contratado. Então é um super exercício de futuro, né? É aquela história da engenharia de petróleo. Adianta agora fazer um curso de engenharia de petróleo? Talvez bem menos, porque né, a gente já está dado aí. Curso de datilografia. Curso de datilografia. Até o curso que eu fiz curso de Excel, PowerPoint. Né? Então, adianta isso. Né? Hoje em dia, enfim. Minha filha tem 12 anos, estava ontem estudando os afluentes do Rio Amazonas com o ChatGPT. É isso. Hã? Que doideira. Né? E aí apresentando esse é o último estudo, no final tem um QR Code, se vocês quiserem, vocês podem baixar, depois cadastrar lá para ver tudo, um dashboard muito legal, quem gosta de tecnologia pode ver. E esse é um estudo que a gente publicou esse ano, agora em julho, que traz dados olhando para trás, né? E são só dados formais, por isso que não tem narcotráfico, porque são atividades informais, a gente só tem as atividades formais. E o que houve no Brasil pós-pandemia, que é o período histórico desse estudo? Retorno dos encontros presenciais, políticas públicas de fomento e distribuição de renda, isso já está bem mais amortecido agora para a gente, mas eu não sei se vocês lembram, que todas as atividades que precisavam do encontro, né, do encontro presencial, por exemplo, eu estava dando uma aula agora, tem uma galera de artes cênicas na aula. E como é que faz, né? Ficou parado, não existia teatro. Eles pensaram em formas de se reinventar, várias formas de teatro diferentes, mas o teatro, como a gente conhece, não aconteceu, né? Então a gente teve muita política pública, por exemplo, para o setor criativo, que não podia exercer as suas atividades. E restabelecimento aqui do Ministério da Cultura. A gente, não sei se vocês lembram também, mas a gente ficou um tempo sem Ministério da Cultura, porque a cultura não é importante, nem a pesquisa. E a gente teve um outro dado importante, que em 2001, esses dados são dados secundários, que eu falei, né? A gente faz a pesquisa em cima de dados do Ministério do Trabalho e Previdência. E o Ministério do Trabalho e Previdência, ele tem esses dados porque as empresas, né, passam as informações todo ano para eles. Só que em 2021 mudou a forma como eles recebem esses dados. Não sei quem conhece alguma coisa de empresa, mas agora tem o E-Social. Não sei se já ouviram falar disso. Como assim? E-Social. De empregados. Que é um sistema governamental que você precisa lançar lá seus funcionários, quanto você paga, o que ele faz na tua empresa, qual é a sua atividade econômica, todas as informações que você dá para o governo, você dá no sistema, né? Antigamente, o imposto de renda era em papel massa. Hoje em dia, no sistema, você pode, inclusive, já puxar, já abaixo do ano anterior, você só faz as suas atualizações. Antigamente, não tinha nada disso. E aí, para as empresas também, o E-Social é um sistema novo. E aí, quando muda o sistema, muda a base de dados, e aí, em tese, quebra a série histórica. Mas, enfim, a gente consegue... Por que é importante a série histórica? Porque você não vê as mudanças ali daquele ano, você tem base comparativa. Você consegue ver como o negócio se comportou e para eu traçar as tendências para frente. E aí, quando eu falo de economia criativa, um lugar comum é a gente pensar em quê? Em criatividade? Tecnologia. Não sei. Você, que é neurocientista, mas as pessoas, em geral, não pensam em tecnologia, pensam em cultura.
né? Fala economia criativa, cultura, negócio de música, negócio de cinema, audiovisual, oi? Teatro, design. Mas não, aí a gente traz outras carreiras que são absolutamente criativas e que a gente traz também nesse mapeamento. Então, temos as atividades de cultura, expressões culturais, patrimônio e artes, música e artes cênicas estão aqui dentro. Expressões culturais, por exemplo, gastronomia está aqui dentro, folclore, festas estão aqui dentro, patrimônio e artes, os museus estão aqui dentro, enfim. Cultura, mídias, que a gente também faz essa associação com a economia criativa, então aqui dentro está o mercado editorial e audiovisual. Consumo, publicidade, marketing, arquitetura, design, moda. A ideia do consumo é assim, beber um pouco aqui da cultura, das mídias, transformar em outros produtos, né? E tecnologia, que são P&D, pesquisa e desenvolvimento, TIC, tecnologia de informação e comunicação, software e tal, e biotech, biotecnologia. Quais? P&D, pesquisa e desenvolvimento, e TIC, que é tecnologia de informação e comunicação. Todas essas empresas.com aí, TIC, né, são software. E biotech, biotecnologia. Por quê? Porque a gente considerou que essas atividades, essas pessoas, elas ganham dinheiro com o intangível. Pode deixar um pouquinho só para anotar. Gente, o PDF, inclusive, já está com o Daniel. Ele pode compartilhar com vocês, todo ele, tá? E vocês podem baixar também. Ele todo está disponível. Tá no site da TV? Tá, eu vou botar o QR Code no final. Aí vocês já podem baixar. O nosso estudo tem duas óticas. A ótica da produção e do mercado de trabalho. A produção é o PIB, é o dinheiro que gera. Quanto dinheiro as empresas geram na indústria criativa. E a ótica do mercado de trabalho é em cima dos profissionais que têm vínculo formal de trabalho. O que é vínculo formal de trabalho? CLT, carteira assinada. Tá? Então, dito isso, esse estudo dá conta da totalidade da indústria criativa? Não. Faltam coisas. Temos lacunas. O que falta aqui, por exemplo? Que a gente já falou aqui, porque a Hércules fez uma provocação anterior. O que é? Oi? Informal. O que é informal? O que é informal não está aqui. Tá? Por exemplo, sei quem gosta de carnaval. A cadeia do carnaval toda é muito informal, né? O bloco de carnaval vai contratar um carro de som. Os carros de som na época do carnaval no Rio de Janeiro ganham dinheiro pra caramba. Você se quer criar um bloco novo e quer fazer um carro de som, quer contratar um carro de som, você nem tem, porque eles estão bucados há muito tempo já. Mas ao mesmo tempo isso não aparece como atividade, porque muita coisa é informal. Você contrata um sujeito sem nota e tá mais barato. Então muita coisa não aparece, tá? Tem um exemplo do transporte alternativo também. Na Zona Norte você tem muitas linhas de Kombi que operam, que movimentam muito dinheiro, mas não. Esses dados não aparecem, não por tem exemplo. CLT, não tem carteira assinada, né? A passagem mais. Essa atividade não seria uma atividade que apareceria aqui, porque ela não é uma atividade do conhecimento. Mas também é uma atividade com muita informalidade, exatamente, essa referência. E o que a gente fez aqui? Dados formais do Ministério do Trabalho e Emprego, da RAIS, e como eu falei para vocês que teve a quebra da série histórica, a gente consegue comparar de 2017 a 2021 e depois 22 e 23. Tá? E aí, gente, eu vou passar rapidinho para vocês dados, porque eu acho que não é isso mais importante. Por que é importante a gente conhecer? Por que eu fui fazer meu doutorado na economia falando de indústria criativa? Porque quando a gente fala do tangível, do setor farmacêutico, a gente fala, poxa, é um setor forte, importante, precisa dar incentivo fiscal, gera uma coisa que é muito importante, emprega muita gente, com muito valor agregado. Quando a gente vai falar que trabalha com teatro, você vai falar na sua casa que você vai trabalhar com teatro na sua vida. Como é que vai ser a recepção?
quem deu certo no chat falou assim, olha, fulaninho aqui, viu, Ele é Fernando Montenegro. se banca, tá tudo bem. Exato, faz esse estudo de setor. Mas, em geral, a expectativa não é tão boa, porque né, você tem os outliers, né, os fora da curva, mas as pessoas não conhecem o tamanho desse setor, as pessoas não conhecem os diversos modelos de negócio desses setores, as pessoas não conhecem as inovações nos modelos de negócio desses setores, né? Então as coisas estão mudando. E eu gosto de mostrar que esse é um setor sim forte, importante para a economia. E a gente tem dados para isso hoje em dia, graças a Firjan, não graças a mim, infelizmente, porque eu só cheguei lá em 2018, mas a Firjan já faz esse estudo desde 2008. Eu, quando estava aqui na PUC montando a incubadora, a gente usava os dados da Firjan, por exemplo. Acontece que é a minha chefe, está lá até hoje, que faz esse estudo desde 2008. E aí, o que é o recorte desse estudo? Falei que era atividade do conhecimento, que a gente chama de atividades núcleo. São as atividades núcleo de uma cadeia. A gente trouxe a indústria da moda para exemplificar, tá? Então, o que é a atividade núcleo da moda? É o designer de moda, por exemplo. Quem faz a modelagem, quem pensa as estampas, quem pensa um diferencial. Né? É a Giovana fazendo lá um design diferente, usando uma pedra diferente. É a atividade núcleo. A gente tem as atividades relacionadas, que são, por exemplo, no caso da moda, a confecção. Quem vai produzir? Ela não é a parte criativa, mas ela viabiliza com que a minha ideia, ela tangibiliza, ela faz com que a minha ideia vire produto. E aí a gente tem as atividades de apoio, que é o varejo, que é a loja, que é que eu preciso da minha cadeia produtiva, de quem vai distribuir para viabilizar o consumo. Então, só o designer de moda sozinho ia adiantar? Não ia adiantar, ele precisa da cadeia. Mas o que a gente mede nesse mapeamento são só as atividades de núcleo, tá? Não são as relacionadas e de apoio. E aí, olha que lindo esse gráfico. É sempre lindo quando o gráfico só sobe, né? Quer dizer que é uma coisa assim positiva. Esse aqui é o PIB criativo do Brasil, desde 2004. Olha que legal, série histórica de 2004. Vocês pensam na economia brasileira, no PIB brasileiro, às vezes a gente cresce muito, às vezes a gente cresce pouco, às vezes a gente cai, não cresce e tal. Acontece mais ou menos a mesma coisa com as atividades econômicas do conhecimento, atividades econômicas criativas. E aí a gente consegue perceber com esse gráfico que, apesar das recessões econômicas, apesar da pandemia, é um gráfico que sobe. O que isso quer dizer? Que a gente cada vez produz mais valor, produz mais dinheiro com a indústria criativa no mundo. Hoje, em 2023, a indústria criativa representa 3,59% do PIB brasileiro. Isso quer dizer 393 bilhões de reais são gerados todo ano com as atividades núcleo criativas no Brasil. Olha que legal. Isso não é coisa pra caramba? É muito legal a gente botar em números, porque a gente consegue ver que isso é mais, por exemplo, do que o setor de alimentos e bebidas juntos, que é super tangível, né? Um outro dado interessante é que a contribuição da indústria criativa para a economia, ela é espacialmente localizada. Isso a gente deve imaginar, né? O que vocês acham que quer dizer isso? Ela é espacialmente localizada. Independente da cultura do local? Ela é igual, a economia criativa performa do mesmo jeito, economicamente falando, no Rio e no Piauí? Não. Não é assim. É assim que ela se comporta. Aqui são todos os estados e o Distrito Federal. E aqui é o PIB em cada um dos estados da indústria criativa. A média, que foi aquele 3,6% que eu falei, está aqui pontilhada. Tem só 4 estados brasileiros que estão acima da média. Quais são? Sudeste. Sudeste praticamente, mas não só. O Distrito Federal produz economia criativa. Produz umas coisas, você vai ver, tá lá. Porque é isso, a economia criativa, quando a gente pensa em cultura, talvez não seja lá. Mas aí a gente vai pensar, quem produz cultura pra caramba? Bahia.
quê? Por que será? Lembra que eu falei do carnaval? Está localizado talvez mais na capital e no entorno, como é uma cidade muito grande, o interior talvez não. Existe essa concentração sim nas capitais, nas metrópoles, mas para além disso, muitas das atividades são informais, por exemplo. Ele é reconhecido pela cultura, mas vocês vão ver que cultura é o menor pedacinho das indústrias criativas, que o maior é a consumo e tecnologia, e que a gente tem pouco dessas atividades, por exemplo, na Bahia. O informal não está aí nesse livro. Não está aqui, não. Isso que eu estava pensando. Exato. Então, hoje, essa tempestade perfeita acontece em São Paulo, no Rio, Distrito Federal e Santa Catarina. O que é essa tempestade perfeita? A gente tem atividade, sim, de cultura, às vezes menos, que ele falou, o que tem de cultura no Distrito Federal? Mas a gente tem outras representações, consumo, publicidade. Mas aí, tipo, um Rock in Rio entra aí nessa... Super entra. Super entra. Por quê? Aí tem um efeito correndo atrás do rabo, né? Tipo, tem eventos que são patrocinados pelo Estado. Aí... Mas os produtores de evento, enquanto trabalhadores, entram aqui. As empresas, por exemplo, os agentes dos músicos e tal, entram aqui. Porque são atividades... o que a gente tem? Esse estudo é baseado... Exato. O estudo é baseado em KNAIs e CBOs. Já ouviram falar disso? KNAI é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Quando você cria uma empresa, você tem que dizer qual é a sua atividade econômica. O que você faz? Eu faço shows pirotécnicos. Aí tem lá um KNAI de show pirotécnico. Eu faço software. Aí tem lá um KNAI de software. Eu faço pesquisa em biotech. Tem lá um software, um KNAI para isso. Então você define qual é a sua atividade econômica. E tem as CBOs, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Quando vão assinar a sua carteira, assinam. Existe a CBO de neurocientista? Não. Então, olha só, vocês nem vão existir na minha pesquisa. Isso aqui é um dos furos. Por quê? Que nas CBO são classificações governamentais. E elas acontecem depois que acontece a mudança na sociedade. E depois que essa mudança na sociedade é refletida nas empresas. Então, ela acontece depois. Vocês vão ver que tem uma área lá de games que não está refletida aqui. Poxa, o setor de games é forte pra caramba. É hoje mais forte que o setor de audiovisual. E ele não está refletido aqui. Por quê? Porque eu não tenho as KNAIs e as CBOs do setor de games. Então, eles devem estar em TIC, por exemplo, em tecnologia. Eles podem estar em design, por exemplo. Eles podem estar, quem faz games pode estar em um monte de lugares, como roteirista. O roteirista tem CBO, mas não o roteirista do game. Vocês, como neurocientistas, vocês podem estar como pesquisadores lá no P&D. Ou vocês podem estar como biotecnologistas. Existe isso? Então, vocês podem estar como biotecnologistas. Então, vocês vão aparecer em outros lugares. Entendeu? E aí... Por isso que são espacialmente localizadas. 60,6% do PIB criativo do país estão no Rio e São Paulo, somados. E quando eu falo dos vínculos, dos profissionais criativos, eu estava falando do PIB, né, do quanto as empresas geram, e agora dos profissionais criativos. A gente emprega no Brasil, por ano, 1.262.000 pessoas, 262.000 pessoas. Quer dizer, isso é maior do que o setor de atividades financeiras do Brasil. A gente emprega muito. E a gente paga muito bem também a esses empregos. Em geral, os profissionais criativos recebem em torno de 4 vezes mais do que a média da economia brasileira. Média de salário da economia brasileira, tem lá salário do comércio, salário da agricultura, salário da indústria e salário da economia criativa, né, da indústria criativa. E esses profissionais recebem em torno de 4 vezes mais. E aí, no estudo, a gente tem um monte de planilha assim, que como vocês são cientistas, vocês com certeza não têm medo de planilha com números. Mas a gente abre cada um dos nossos setores, né? Então tem lá dentro da cultura várias atividades, aí diz quantos empregos a gente tem e como que eles cresceram.
dentro de tecnologia, como cresceram, quantos têm, como cresceram. Resumidamente, consumo e tecnologia representam 85% dos vínculos. E cresceram pra caramba. Olha que interessante. A média de crescimento da economia brasileira nesse período foi 3,6%. A média de crescimento do mercado de trabalho total foi 3,6%. A média da economia criativa, se eu não me engano, foi 6,1%. Só quer dizer, quase o dobro do mercado de trabalho. Quer dizer, contratamos quase o dobro de profissionais. E consumo e tecnologia, consumo teve ainda acima da média da própria economia criativa e tecnologia, um pouco menos. Cultura e mídia, olha que interessante, o maior crescimento que a gente teve nesse período foi da cultura, de 10%. Lembra quando foi o crescimento do mercado de trabalho? Foi quanto? 3,6%. O mercado de trabalho foi 3,6%. A economia criativa como um todo foi 6,1%. E cultura cresceu 10%. Por quê, gente? Porque lembra que antes o paradigma era a pandemia, que a gente teve que acabar com o diverso. Então elas caíram e agora estão retomando, né? Estão crescendo de novo. E aí a gente consegue ver que o que cresce, o que cai, a gente consegue ver que moda cai, vem caindo. Por quê? Fator China, importante, né? Produzindo muita riqueza. E os vínculos de trabalho eles também se distribuem de forma heterogênea. Consumo é quem mais entrega, tecnologia, depois mídia e por último cultura, muito por causa de informalidade. E uma outra coisa importante, esse estudo ele não traz MEI e não traz PJ, né? PJ que não tem funcionário. Então, na cultura, muitas atividades econômicas, tipo audiovisual, eles são focados em CNPJ. Você tem que ter a tua empresa, você não é funcionário de alguém. Você tem uma empresa que presta serviço quando tem um filme e aí depois para de prestar. Então, essas atividades, elas não aparecem. E aí, a gente falando sobre isso daqui, é o seguinte, isso é mais complexo um pouco. A gente tem, na ótica da produção, focada no PIB, a gente tem na empresa profissionais criativos especializados e profissionais de suporte. O que é isso? Numa empresa criativa, tipo uma produtora de audiovisual, o que é uma atividade criativa lá dentro? Escreve o roteiro? Quem escreve o roteiro, o roteirista. É uma atividade criativa, ele aparece aqui. Quem é uma atividade não criativa dentro de uma empresa criativa, uma produtora de audiovisual? O cara que serve o cafezinho. O cara que serve o cafezinho, o contador, Faxineiro. o advogado, sei lá. São profissionais de suporte. E olha que interessante, para cada um profissional criativo, aqui, ele nas suas empresas entrega outros 3,7 profissionais não criativos. Olha que legal. Então mostra que além da gente remunerar bem, as nossas empresas, elas são fatores de desenvolvimento. Elas fazem com que uma empresa de tecnologia contrata diversas outras pessoas que não são criativas, que não são de tecnologia, mas estão empregadas aqui. E uma outra ótica é a ótica dos profissionais. Eu tenho profissionais criativos em empresas criativas, mas eu tenho muito mais profissionais criativos em empresas de outros setores. Pensa num profissional criativo que está na indústria. Quem é? Dá um exemplo. Designer. Em que indústria que o designer está? Moda. A moda, eu poderia dizer que é criativa, porque trabalha muito com intangível. Mas se eu pegar um designer e puser numa fábrica de automóveis, fábrica de automóveis é total tangível, né? E aí o designer, ele vai gerar um valor ali enorme. Então é um profissional criativo que está numa atividade não criativa.
São quase 80% dos profissionais criativos que estão fora da indústria criativa, em todos esses setores. Agropecuária, atividades extrativas. Por exemplo, tem gente pra caramba de publicidade dentro do setor financeiro. Banco, né? Eletricidade, gás, transporte, serviços de saúde e tal. A concentração dos vínculos profissionais também é regionalizada e ela está nos mesmos lugares. Rio Grande do Sul aparece aqui um pouquinho mais. Santa Catarina tem se despontado, né? Não sei se vocês têm ouvido falar de Santa Catarina. É um cluster de tecnologia, de desenvolvimento hoje, né? E aí a gente tem, ele perguntou, mas como é que é lá no Distrito Federal? A gente tem essas variações por estado em cada um dos setores que vocês podem olhar lá. E tem coisas que acontecem que são inexplicáveis, e aqui eu trago uns exemplos que a gente acha interessantes. Quando você olha aqui, por exemplo, na cultura, vocês não estão vendo nada, mas tem um estado aqui que está outlier, não está? É o Amapá. Olha que interessante. Quer dizer, no PIB do Amapá, a cultura é mais representativa do que no PIB, por exemplo, do Distrito Federal, que eles chamam a atenção. Olha que pequenininho. É por causa daquele Parintins. Parintins não é do Amapá. Não é. Mas é no Pará? Pará. Mas por que é? Fafá de Belém. Com certeza. Move muito. Mas o que acontece no Amapá? A gente foi pesquisar. Dentro da cultura tem expressões culturais, lembra que eu falei? E dentro das expressões culturais tem a gastronomia. E hoje a gastronomia no Amapá é um setor fortíssimo, interno, lá naquele estado. E aí a gente conseguiu ver, por exemplo, porque assim, eu estou vendo dados secundários, que são frios, né? Então eu preciso estar lá para ver o que está acontecendo mesmo. A gente viu essa matéria aqui, a gastronomia mapaense, nosso cartão de visitas, o governador falou. E eu tenho um dashboard, lembra que eu falei para quem gosta de números? Um dashboard, sabe o que é um dashboard? BI, né? Uma coisa de business intelligence, assim. Que são dados econômicos desse estudo abertos para vocês podem usar. Que dão todos esses dados por município. Então eu consigo ver dentro do estado do Rio de Janeiro qual é o município que tem mais concentração de que atividade. Onde estão as bordadeiras? As bordadeiras estão localizadas aonde? Dentro do Distrito Federal. Quais são as atividades criativas? Como é que eu gero mais recursos? Então nesse dashboard você pode ver isso tudo. E aí quando a gente lançou, a gente deu algumas entrevistas e uma delas foi para uma TV de São José dos Campos. Quando você pensa em São José dos Campos, você pensa em que atividade econômica? Aviação, indústria. Exato, eles são fortíssimos. E aí você pensa que, quando você puxar esse dashboard do município, ia só aparecer atividades tipo isso, né? Engenheiro, aeronáutico, quem faz P&D e tal. Aí a gente puxa o dashboard e aparece o quê? Música, que é quem mais cresceu, TIC e artes cênicas. Foi um dos maiores crescimentos de artes cênicas do Brasil. Aí você não entende nada. Fala, gente, Os caras têm dinheiro e quer usar esse dinheiro curtindo coisas, né? Então, mais ou menos isso daí mesmo que você falou. É uma cidade que está perto da capital, que tem boa qualidade de vida, e as pessoas estão fugindo da capital de São Paulo para ir morar nesses outros municípios, inclusive São José dos Campos, que tem muita atividade econômica, tem bons empregos. E aí, quando as pessoas vão para os outros lugares, eles querem se divertir, eles precisam de música, eles precisam de teatros, eles precisam de artes cênicas, e isso se repete em restaurantes, isso se repete nas atividades econômicas formais. Olha que interessante. Então, e aí a gente pegou uma outra matéria, ó, São José dos Campos ganha mais 3 casas de cultura reformadas. O que é isso? As pessoas estão indo para lá e estão pedindo essas atividades. Então hoje o que mais cresceu não é o engenheiro aeronáutico, é a música, né? Estão contratando a música. E é isso, gente, o dashboard ele existe assim por município, vocês podem olhar, não criativos, criativos. Eu vou colocar a última informação que vou dar para vocês, que eu gosto muito, que é a informação do top 12 ocupações criativas. O que mais cresceu no último intervalo, né, desde 2022? O que mais cresceu?
E aí a gente tem a surpresa de novos CBOs. Lembra que eu falei que o governo vai aos poucos criando novas profissões? As duas que mais cresceram são novas profissões, não existiam. E olha que interessante, analista de e-commerce. Eu falei para vocês que desde a pandemia o e-commerce já cresceu mais de 900%. Mais de 900%. Então a gente hoje tem um profissional de e-commerce que antes não existia, ele podia estar em TIC, ele podia estar em profissional de negócios, e hoje cresceu 224%. E eu tenho profissionais de mídias digitais, o influencer, está aqui dentro. Vocês sabiam que tem influencer CLT? Eu não sabia. Eu trabalho para uma agência. Por exemplo, trabalha para uma agência, às vezes trabalha para a próxima marca, para a marca, para político. O governo contratou uma turma boa aí para... CLT, profissionais de mídias digitais, é novo também. Oi? Ela falou casa de aposta. Casa de aposta, Tigrinho. CBETs, né? Uma coisa próxima. Produtores culturais, apresentadores de evento. Então você consegue ver tendência também de crescimento. Por exemplo, analista de e-commerce, profissional de mídia digital e gerente de TI cresceram pra caramba, que mostra essa digitalização, né, das atividades. Agora, uma outra tendência que a gente pode ver olhando para esse POP 12 é que as atividades culturais cresceram. Produtor cultural foi o terceiro, apresentador de eventos e decorador de eventos. Olha que interessante. Quer dizer, os eventos estão voltando a ser relevantes para a economia e estão voltando a contratar. Outra coisa interessante, chefe de bar e chefe de cozinha, gastronomia, cresceram pra caramba. Na gastronomia a gente não pega o garçom, por exemplo, a gente pega quem cria o cardápio, né, ali o chefe de bar e de cozinha. E aí é isso, gente, tem mais